Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Cidade o Mário Pacheco, que é motorista de aplicativo. Ele é motorista do Uber. E na semana que passou, nas últimas semanas, a gente tem registrado aqui reclamações que ocorreram no Procon de pessoas que estão reclamando da desistência de motoristas de fazer corridas do aplicativo. Quem vai contextualizar é o Rodrigo Santos. Rodrigo, por gentileza. Não, é porque a gente recebe reclamação, até conversei com o Mário anteriormente, por exemplo, de corridas muito curtas, né? A pessoa vai lá, faz uma corrida ou até para uma situação de 2, 3 quilômetros, né? Quem tá, por exemplo, para ir no mercado, alguma situação, chama no aplicativo e vocês estão encarando muitas dificuldades, não é isso, Mário? Bom dia. Bom dia a todos. Deixa eu pegar mais pertinho aqui, mais fácil. Bom dia a todos os ouvintes, né? Quero agradecer a oportunidade dada aqui na Rádio Cidade. Realmente a gente tem inúmeras, dificuldades, né? Desde 2016, em outubro, quando as atividades de aplicativo surgiram aqui em nossa cidade, eles vieram com um valor de corridas cobrada dos seus passageiros, que nesses longos 4 anos e meio, né? Vai fazer 5 anos agora em outubro desse ano, onde esses valores baixaram para os passageiros e eles não baixaram as suas taxas como empresas que coletam, né? Da nossa atividade. E aí veio por cima, né? Nesses longos anos aí o aumento do combustível, né? Que tá um absurdo. E na ponta disso quem sobra somos nós motoristas, né? Quantos motoristas de aplicativo hoje tem em Brusque, mais ou menos? Eu creio que muito mais de 600 motoristas. 600? Muito mais de 600 motoristas. E aí, como é que funciona, para explicar para o nosso ouvinte, como é que funciona a cobrança hoje? Vamos pegar uma corrida mais longa, uma corrida para o aeroporto de Navegantes. Então, uma corrida daqui para Navegantes, ela dá em torno de 55 km e 58 minutos, né? Quando a gente vai debulhar esses valores, o que acontece? A maior empresa, que é a Uber, foi a primeira a iniciar aqui no Brasil, ela cobra do seu passageiro um valor de R$1,12 e sobra para nós 93 centavos, né? E em minutos sobra para nós 18 centavos. Então ela fica com 39%. Uma corrida de R$79 para um motorista vai sobrar R$32 para ir daqui para Navegantes. Uma corrida de aproximadamente 10 quilômetros. Vamos fazer uma reflexão aqui. Eu acho que aqui do centro da cidade até o bairro Zantão, por exemplo, vai dar mais ou menos 10 quilômetros. Certo. Uma corrida desse aspecto sobraria para o motorista em torno de uns R$7. R$7. Vou dar um exemplo do ano passado, quando a gente teve na final do Campeonato Catarinense em Chapecó, no aeroporto regional Serafim Bertaço. Nós estávamos hospedados no Hotel Bertaço, que fica isso aí, 10 quilômetros do aeroporto até o centro de Chapecó, dá mais ou menos isso. Todos que estavam ali negaram a corrida. Você fazia a sondagem pelo aplicativo, você via que estavam ali vários Uber, todos negavam, todos cancelavam a viagem, todos, sem exceção. Tivemos que pegar um táxi, porque ninguém queria aceitar. E depois, conversando com o motorista do táxi, olha, pessoal aqui não aceita corrida, porque eles preferem ir para Xanxerê, preferem ir para Xaxim, São Miguel do Oeste, preferem ir para Erechim, né? Mas aqui para dentro de Chapecó, no centro, eles não vão. Isso acontece pela seguinte forma, né? Devido às empresas elas pegarem uma fatia gigantesca por nos enviar essa corrida, né? E todos os outros custos por conta do motorista, desde seguro, desde pagar o MEI, a sua atividade, combustível, derivados do combustível, né? Quando a gente faz na ponta do lápis todas essas contas, o motorista, em algumas determinadas corridas, né? Quando ela não está na dinâmica, não sei também se vocês sabem o que significa dinâmica. Dinâmica é quando vários passageiros estão pedindo e isso aumenta a demanda. Então as corridas sobem para ficar um pouco mais viável para o motorista trabalhar. Então o motorista passa a ganhar um pouco mais nessa dinâmica. Hoje o maior enfrentamento na situação para os motoristas é quanto as plataformas têm cobrado dos usuários, né? Que hoje a corrida mínima na Uber ela custa R$ 5,32. Hoje na 99 ela baixou de R$ 5 para R$ 4,50
ou seja, um valor menor do que um transporte de ônibus, para a gente colocar 4 pessoas no nosso veículo, sendo que agora com a pandemia só podemos colocar no máximo 3, né? No fundo, não utilizamos hoje o banco da frente por causa da pandemia. Isso é norma da próprio aplicativo, tanto Uber quanto 99, quanto Rota 77, né? É uma empresa que eu represento aqui na cidade de Brusque, aonde a gente tem uma ideia totalmente diferente. Infelizmente, como empresa, nós não podemos aumentar tanto o preço por causa da concorrência que nós entendemos como desleal, mas conseguimos baixar as nossas taxas para que os motoristas possam faturar um pouco mais, né? Hoje no Rota 77 a nossa taxa é de 10%. Ou seja, a menor taxa. Eu acredito que no Brasil não tem um aplicativo que tenha essa taxa de 10%. Mas se fazer corrida de R$7, sei lá, então paga 10%. 70 centavos o motorista vai pagar. E como é que funciona, por exemplo, eu tava pensando numa situação, o motorista está circulando aqui no centro da cidade, aí te chamam em Águas Claras para fazer uma corrida para um trecho em Águas Claras, sei lá, 3, 4 quilômetros. Na verdade, o lucro é zero. Exatamente. O lucro é zero. O que a gente tenta colocar na mente da população, eu canso de dizer assim, reeducar, porque existe aquele ditado que fala assim, o barato sai caro, né? Então, assim, atividade de aplicativo, ela é uma atividade para levar pessoas, e hoje a gente tem uma enorme reclamação, principalmente nos mercados, né? O cidadão vai no mercado, faz a tua compra e muitas vezes leva até a sogra junto, né? E aí 3, 4 pessoas para fazer um mercado. A cunhada. E aí chega lá 4 pessoas e muitas das vezes são 3 carrinhos de compra. Uhum. Tu já imaginou você botar 4 pessoas no teu veículo e mais 3 carrinhos de compra, sendo que a Uber 99 ela não dá nenhuma alteração desse preço para o usuário, sendo que está fazendo uma outra atividade, uma extra atividade, né? Além de levar pessoas, está levando as suas compras, né? Rota 77 também tem essa solução. Temos a categoria mercado, onde a corrida mínima para levar as compras com as pessoas, ela custa R$15, né? Uma corrida que vai o motorista andar 3 km, então isso se torna um pouco mais viável para as atividades do motorista na cidade, né? Vocês, os aplicativos aplicam alguma multa no prestador de serviço quando ele se recusa a fazer a corrida, e em quantas recusas ele acaba deixando de participar do aplicativo, ele perde o direito de participar do aplicativo? Existe isso em todos eles ou não? Existe sim. Só que eles não falam isso, né? Na realidade, assim, eles excluem a conta do motorista sem dar o amplo direito de defesa do mesmo, né? A 99, quando você rejeita, acho que em torno de 3 a 4 corridas, eles chegam a te punir com 1 hora, com 12 minutos, você bloqueado, com um dia bloqueado, né? Já teve motoristas que ficaram 3 dias bloqueados até que a conta desse mesmo seja cortada, né? Desativada, né? Por rejeição dessas mesmas viagens que não são viáveis aonde a plataforma come a maior fatia, né? Com 600 motoristas, como você falou, de aplicativo aqui na cidade, eu imagino, tem viagem para tudo isso? Tem. Eu acredito que dentro da cidade de Brusque, a Uber, que é a pioneira, ela chega a fazer 3.000 viagens a mais por dia, tá? Nossa, é muita gente. Só muita gente, né? Poxa. A mobilidade urbana é algo extraordinário, né? A gente leva as pessoas para os seus trabalhos, filhos para escolas, né? Viagens intermunicipais para outras cidades, aeroportos, então é algo extraordinário, né? Estamos levando a mobilidade urbana para todo lugar dentro do Brasil, né? Então tem aí, eu creio que a 99 também, bem pertinho disso, nós também temos uma grande quantidade, nós passamos de 200 viagens por dia, a nossa empresa, né? Uma empresa pequena, nossa matriz é em Mato Grosso, nós somos uma franqueada da nossa empresa e passamos de 200 por dia, né? E as pioneiras aí tem muito mais. Hoje você tem uma ideia de quantas estão atuando em Brusque? Além dessas que você citou, quantas delas tem? Hoje em Brusque existe em torno de 4 empresas. 4 empresas. Atuando. 2 brasileiras, né?
e 2 multinacionais. Mas o motorista pode trabalhar em várias plataformas? Pode sim. Ele pode fazer o cadastro em todas as plataformas, né? Cada uma tem a sua normativa e ela decide aceitar ou não o motorista, né, parceiro trabalhar, né? No que diz respeito à pandemia, eu vi algumas situações ali de alguns carros de aplicativo que inclusive usam isolamento com uma barreira plástica do banco de trás, né? Algo que se semelhando até alguns tipos de táxi que a gente vê até no exterior, que usa bem uma barreira de isolamento entre o banco da frente e o de trás. Como é que vocês estão tratando com isso? Porque por mais que você use máscara, mas você tem o entra e sai de clientes, já para ali na esquina, já pega uma outra corrida na frente. Como é que funciona? Então, toda corrida orienta aos colegas, né? Todas essas corridas a gente orienta aos nossos colegas que após o final dessa corrida, que eles limpem com pano, álcool, né? Temos o álcool líquido, o álcool em gel, né? Então a gente oferece para os passageiros, não deixamos os passageiros entrarem nos veículos sem a utilização da máscara, né? Utilizamos também a máscara, mas fizemos a higienização dos veículos após toda a corrida, né? Isso é uma prevenção, né? Sabemos que o vírus está aí no ar, está um vírus silencioso, né? Então a gente faz isso como prevenção para não ocorrer nada conosco, né? Em questão da blindagem ali traseira dos veículos, em São Paulo, a grande capital, ela utiliza isso. Aqui dentro de Santa Catarina eu ouvi rumores que eram só para os motoristas que eram diamantes, né? Que estavam como diamantes na plataforma da Uber, né? Então aí eles agendavam um dia para pôr essa blindagem, mas os demais eles fazem, para mim eu vejo até como uma acepção, né? Colocar motoristas de forma diferenciadas para eles, né? 8h21, vamos ao intervalo comercial e depois a gente volta. Opinião, jornalismo, a informação em tempo real. Rádio Revista Cidade. Muito bem, estamos voltando aqui, são 8h23, 8h23, estamos falando sobre aplicativo e o número de reclamações que estão acontecendo no nosso PROCON aqui da cidade de Brusque. Isso é uma situação um fenômeno que vem atingindo aí vários outros lugares do estado, mas aqui em Brusque foi levantado aí que nós tivemos um número bastante interessante, né, Rodrigo Santos? Bastante interessante o número principalmente por causa eu acho que de corridas curtas, acho que é isso, né? Uma reclamação, né? Exatamente. É uma insatisfação dos usuários, né? Que muitas das vezes essa insatisfação eles descontam em nós motoristas, né? Que estamos na ponta final. Mas na realidade tudo isso é culpa das próprias plataformas que não informam ao passageiro como realmente utilizar esse serviço, né? A Uber ela não fornece o destino para o motorista e o motorista fica às cegas, sem saber aonde vai levar esse mesmo, então o motorista tem que fazer cálculo para tudo, né? Com a gasolina hoje a 5,24, né? Rumores aí de um novo aumento, tá circulando já. Então daqui a pouco a gasolina chega a 6. Hoje eu vi uma matéria em Goiás que 400 motoristas de aplicativo devolveram os veículos locados, que locavam de locadoras para trabalhar. Então, ou seja, 400 pais de famílias desempregados, né, fazendo uma atividade informal que agora não estão mais exercendo essas atividades, né? Aqui em Brusque também vários pararam essa atividade porque para elas está insustentável fazer aplicativo, né? Então já foi interessante? No início foi interessante? No início foi interessante porque a aplicação dessas taxas, elas eram fixas. A Uber ela tinha uma taxa de 25% e ela cobrava dos usuários um valor um pouco maior. Com a concorrência das multinacionais, né? E com a chegada da InDriver, que é tipo um leilão de corrida, as plataformas baixaram e criaram 2 novas categorias, né? Categorias essa na 99, que é o Poupa, e categoria na Uber, que é o Promo. Essas corridas ainda são mais baratas para os usuários, né? E aí eles falam que para nós isso aumentaria a demanda de corrida e que no final a gente ganharia mais. Não sei com que matemática eles pensam dessa forma, né? Onde o motorista muitas das vezes vão ter que trabalhar 12, 16, 18 horas, como tem muitos motoristas aí trabalhando para bater a sua meta. E essas reclamações ao PROCON, que tipo de ação que o PROCON tem tomado nesse sentido? Eu questiono até por não ser uma atividade aqui regulamentada, como que o PROCON pode agir nesse caso, né?
O que eu aconselho ao PROCON, eu tive uma conversa com o pessoal do PROCON, é que eles batam em cima da plataforma, né? Porque a maioria das reclamações o usuário vai reclamar sobre o motorista. Sim. Né? Mas não sabendo que a culpa disso não é do motorista, e sim da plataforma, né? Que não houve um reajuste nesses longos 4 anos e meio aí para que o motorista possa fazer atividade, né? E tudo isso prejudica de fato a gente, porque coloca a gente em xeque em toda a situação, né? Sendo que infelizmente isso é culpa das empresas que não estão sabendo administrar os seus negócios. Diz uma coisa, o convívio dos motoristas de aplicativo com os taxistas aqui em Brusque está tranquilo? Tranquilo. Eu sempre tive uma boa relação desde 2016 com o Modesto, né? Inclusive eu já estive aqui nessa casa aqui uma vez, dando entrevista junto com ele, aí uma situação que houve uma agressão até de um taxista, né? Mas foi tudo resolvido, ele nunca apoiou isso, encrenca de ambas as partes, a gente sempre se manteve na nossa e eles na deles, né? Tem conhecimento de alguma situação porque com a chegada do serviço de aplicativo, os taxistas obviamente perderam muito dessa fatia, né? Mas de taxista que migrou, que foi trabalhar com o aplicativo, fazer as duas coisas, exatamente. Então, as plataformas, elas não dá para fazer atividade com a placa vermelha. A regulamentação federal, existe uma normativa, né, que todos os municípios eles vão seguindo um pouco dessa normativa federal, é que todo carro de aplicativo ela não pode ter placa vermelha. O motorista tem que estar inscrito no MEI ou ser pagante do INSS, né? O carro tem que ser completo, ter ar-condicionado e aí ele pode exercer essa atividade. Então, o taxista de placa vermelha ele não pode exercer, mas teve casos de motoristas que deixaram de ser taxista para virar motorista de aplicativo, sim, né? Ficou mais interessante, né? Além dessa situação envolvendo a desistência de corridas, né? Alguma outra reclamação no PROCON que você vê uma demanda grande de busca do usuário? A maioria da reclamação geralmente é sobre a questão de cancelamento, de não levar mercado, do motorista recusar-se a levar mercado, né? Porque o usuário ele entende-se que porque pediu uma corrida no mercado significa que o motorista tem que entender que ele está com compra, né? E muitas das vezes é funcionário do mercado. Então a gente também não tem como adivinhar se é compra ou não. Geralmente o que a gente orienta é que todos os motoristas perguntam: tem compras? Quando é poucas sacolinhas, a gente faz, porque não custa fazer, né? Mas infelizmente quando passa de 1, 2 carrinhos, 3 carrinhos, já aconteceu o caso de ter 4 carrinhos para se levar. Eu fiz essa pergunta porque recentemente eu li uma matéria na Folha do Paraná, lá, como é que é o nome da Gazeta? Gazeta do Povo. Gazeta do Povo. Que em Curitiba havia muitas reclamações no PROCON por conta de assédio. Mulheres reclamando do assédio de motoristas, principalmente do Uber, né? Isso, vocês tomaram conhecimento de alguma coisa relacionada a isso aqui em Brusque, por exemplo? Já aconteceu em Brusque, sim. Já aconteceu, né? Que tipo de providência se toma? Então, a providência que se toma é o usuário reportar isso para a plataforma, né? Que houve esse assédio. A plataforma ela vai coletar informações sobre esse motorista, porque se houve esse assédio, não vai ser o primeiro assédio. Então, o aplicativo ele tem toda a tecnologia deles em ciência de começar a pesquisar esse motorista, né? Porque muitas das vezes essa conversa de assédio pode ser só uma conversa de um usuário que não gostou, né? Da situação. E houve ao contrário também, né? Até porque toda corrida depois tem a avaliação que se faz, né? Exatamente. E também já houve ao contrário, né? A oportunidade de fazer a avaliação, então Exatamente. E tem uma ajuda no aplicativo, nesse ajuda o usuário, ele entra em contato com a plataforma informando o que aconteceu, né? Mas também há situações ao contrário. Eu mesmo fui assediado aí, um dia desse aí. Eu fui assediado por um cidadão aí, né? E recebi uma proposta indecente, né? Mas não era aquela de R$1 milhão, não, né? Não. E aí reportei para a plataforma, né? Só que assim, quando isso acontece do outro lado, com o usuário, o motorista é automaticamente punido. Mas quando isso acontece com o usuário para conosco, o aplicativo informa que vai fazer o impossível para que esse usuário não seja mais conectado comigo. Mas, ou seja, esse mesmo usuário vai ser conectado com outros colegas, né? E se eu sofri uma situação dessa, ele já fez com outros, né?
Sobre essa questão, como é que a gente tem, faz o que, umas 3 semanas mais ou menos, temos um caso de um motorista aplicativo que ele foi assaltado lá no bairro Limeira, não foi, Valdomiro, lembra? Foi no Limeira. Foi abandonado numa rua, inclusive ele foi esfaqueado, foi esfaqueado no ombro, se eu não me engano. Talvez a gente não saiba de todas as ocorrências, mas principalmente esse pessoal que está trabalhando na madrugada, né? Trabalha na noite, na madrugada. Tem muitas ocorrências acontecendo aqui, uma coisinha de talvez um furto, sei lá, tipo de ameaça, assalto. Como é que você tem avaliado isso? É bem pouca, mas acontece, né? Esse motorista que sofreu esse incidente, ele mora no Poço Fundo, né? Ele foi assaltado por um casal. Comigo, há uns 3 meses atrás também, foi colocado uma arma na minha cabeça e eu tive que ir até Itajaí. A gente tem um grupo, e esse grupo nós utilizamos o Zelo, é um rádio comunicador, e aí a gente tem um monitoramento para isso, né? E esse grupo acompanhou toda essa corrida minha, né? Até a chegada daqui de Brusque, né? Mas isso acontece, não é com frequência, mas acontece em Brusque. Interessante. Muito bem. Algo mais aí que os colegas... Eu já usei muito, de vez em quando uso, e uma vez eu fiz uma denúncia. O cidadão, além de ele estar sem máscara, ele dirigia feito um louco. Inclusive me deslocando para a rádio, viu, Direi? Ele tava, parece que ele ia tirar a mãe da forca, o excesso de velocidade que ele tava. Então tem muitas situações assim que foi uma das poucas, as raras vezes em que eu fiz uma denúncia realmente com relação a isso. Mas esse risco, né, Mari? Esse risco aí o Rodrigo falou do sujeito aí que foi. Tivemos o caso do outro que foi morto, né? Sim, foi morto, sim. Que também até agora não se tem nenhuma. Quer dizer, é uma atividade que realmente vocês ficam bastante expostos a esse tipo de risco, né? E as plataformas, elas não têm realmente uma segurança, né? Porque muitas das vezes as corridas, elas são pedidas para terceiros. Então quando tu chega lá e pergunta fulano, não, pediram para mim. Então não há, para nós eles fazem foto visual, né? Tem todas essas questões, mas para o usuário entrar nos nossos carros não tem essa segurança. Lá em São Paulo, agora está acontecendo a CPI dos aplicativos, né? Lá é regulamentada, aqui em Brusque a gente está trabalhando nessa regulamentação. É isso que eu ia te perguntar, inclusive. Cremos que até o final desse ano a nossa atividade ela vai ser regulamentada justamente até para cobrar mais essas empresas, né? Porque uma outra situação é que são empresas que atuam na nossa cidade onde não deixam 1 centavo de imposto. E centavos esses que deixam de entrar no cofre da nossa prefeitura até para buscar melhorias para os próprios motoristas, né? Um pouco de estrada melhor, a gente cobrar. É uma atividade que não paga nada, né? Não tem nenhum tipo de imposto que as empresas deixam. E São Paulo paga, né? Paga. São 10 centavos o valor a cada KM, o usuário, o passageiro paga isso, né? E agora tá tendo tá tendo uma CPI, onde o vereador Marlon é um motorista, um ex-motorista da Uber, né? Hoje ele foi eleito como vereador e ele é vice-presidente dessa CPI, junto com Adilson Amadeu, que era presidente dos taxistas e também vereador da casa em São Paulo, e eles estão fazendo essa CPI porque tem coisas que a gente está questionando, né? A Uber em São Paulo, ela fez uma doação de R$1,5 milhão à prefeitura de São Paulo. Qualquer empresa pode fazer doação, né? Para o carnaval, e fez R$1 milhão para ciclovias, né? E para os motoristas, elas não conseguem aumentar as suas tarifas, né? Reajustar ou baixar as suas taxas, né? Essa regulamentação, na tua visão, ela claro que do ponto de vista para o município, a arrecadação, claro, o que hoje não se paga nada, como você colocou, mas para vocês, o que ela vai, evidente que vai encarecer o serviço para o consumidor no final, né? Como é que você vê nesse aspecto? Então, eu vejo como algo muito positivo, porque vai acontecer justamente um filtro, principalmente dos profissionais, né? E aí vai acabar não ocorrendo o que aconteceu contigo com esse motorista, né? Porque se ela se torna uma atividade onde há regulamentação, vai ter um setor fiscalizador. Provavelmente deve ser a CETRAN, né? Então, como é nos táxis, né? Então, geralmente o usuário pode ir na CETRAN e fazer uma reclamação nesse aspecto, onde lá vai ter a ficha desse motorista. E esse motorista vai ser chamado, né? Lá dentro desse órgão para conversar sobre toda essa situação, né? Vamos dizer uma coisa, o motorista de aplicativo, ele não pode se identificar como tal. Eu digo porque eu lembro que existia para vender uma plaquinha
uma plaquinha luminosa, sabe o que eu tô falando? Sei. Escrito Uber, né? Que assim como o táxi tem o luminoso em cima, existe uma plaquinha luminosa, e eu me lembro, isso já tem um tempo, que a polícia militar aqui estava retirando essas plaquinhas. É proibido, o motorista de Uber não pode se identificar como tal aqui em Brusque? Não pode, porque primeiro ela não é uma atividade regulamentada. Por ela não ser uma atividade regulamentada, ela não pode nem ter nenhum tipo de identificação. Em São Paulo, os motoristas, eles têm um adesivo da Uber ou da 99 ou de qualquer uma outra empresa, né, regulamentada, que identifica isso. Por ela não ser regulamentada, ela não pode fazer a propaganda nos seus veículos, né? Inclusive essa iluminação aí, o comandante Otávio bate em cima, né? Eu falei para ele que é isso mesmo, eu tenho um contato direto com a Polícia Militar, sempre tive uma boa relação também com eles, e tá correto, né? Se não pode, não pode, né? Dá César o que é de César. Perfeito. Algo mais aí dos colegas? Da minha parte, estou satisfeito. Obrigado. Eu só queria fazer uma homenagem a um colega que ontem ele veio a óbito devido a complicações, né, pelo Covid, né? O seu Gilberto. Queria dar meus pêsames a todas as famílias e a todos os motoristas de aplicativo que em algum momento conheceu a sua pessoa, uma pessoa carismática, positiva, né? Queria dar meus pêsames a essa situação.